Olá, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou psicólogo clínico. Hoje eu vou falar sobre o filme Alice no País das Maravilhas, usando como base a animação da Disney de 1951. As pessoas constantemente me pedem para analisar aqui no canal. Então vou usar esse filme para explicar o caso da Puella a Eterna, que é a versão feminina do Puella Eternos, o adulto infantilizado que eu já abordei aqui no canal. Então eu vou interpretar essa história aqui à luz da psicologia analítica do Jung e entender como isso poderia representar um estudo de caso dentro dessa abordagem. Então, como eu falei aqui, esse vídeo ele é continuação de uma série que eu venho fazendo aqui no canal. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, já se inscreve que eu tô sempre postando material aqui dentro dessa temática. Eu vou retomar rapidamente então o conceito de Puella Eternos que eu abordei no vídeo anterior de forma mais detalhada, mas acabei focando mais em exemplos masculinos do que femininos, né? Então, Puella Eternos é aquele adulto que se comporta de uma maneira que seria natural para uma criança, mas já numa fase avançada da vida, né? Então, isso é uma característica peculiar da nossa espécie de poder fazer esse tipo de coisa, porque a maioria dos animais simplesmente segue seus instintos. Então, como eu falei, você não vai ver um leão se comportando como um filhote ou um lobo tentando se comportar como um filhote quando eles atingem a idade adulta. Eles simplesmente vão seguir aquilo que a espécie dele sempre fez. O ser humano tem essa capacidade de se opor aos seus instintos, o que dá uma maior flexibilidade de adaptação, mas ele também pode se desviar de instintos naturais da espécie e acabar se extraviando do seu desenvolvimento e causar problemas, né? Então, como eu sempre digo aqui, pra gente entender um filme, é muito importante a gente analisar a primeira cena dele, porque normalmente ela dá um resumo do que vai ser aquela obra como um todo. Então, na cena da Alice, a primeira coisa que a gente vê como abertura é ela sentada em cima de uma árvore enquanto ela escuta as aulas de história da tutora dela. Mas ela não tá prestando atenção em nada, tá viajando ali nas fantasias dela, e enquanto a tutora dela tá falando sozinha, né? Então isso já mostra uma certa resistência a Alice a ouvir assuntos que estão relacionados ao mundo real. Porque é isso que a história representa, ela é a sabedoria acumulada do ser humano ao longo das épocas, né? São os acontecimentos concretos que moldam quem a gente é e a forma como a gente se comporta, e nada disso interessa a Alice, nada que se refere à vida real. O que ela gosta é do mundo da fantasia. Isso fica muito claro porque ela começa, enquanto a tutora dela tenta dar aula para ela, ela começa a cantar uma música ali, conversando com o gato dela, falando sobre como ela gostaria que o mundo funcionasse da forma que ela quer, e fala de uma série de coisas fantasiosas que aconteceriam se o mundo fosse do jeito que ela gostaria. E ela começa a cantar essa música e ignorar o que a tutora dela tá falando. Então ela mostra muito claramente que ela deseja viver esse mundo da fantasia e não se adaptar à realidade externa, porque ela considera aquilo muito chato. Isso é uma das características do Puer, ele tem um certo desprezo, né, pelas coisas do dia a dia. E a Puella não é diferente, né? Ela não gosta de se submeter às rotinas, às regras, de ouvir falar de coisas que ela considera chata. Ela sempre quer ouvir falar de coisas fantásticas, que fogem um pouco da realidade, mas como uma forma de escapar dos deveres do dia a dia, e não como uma busca genuína pela verdade ou por ampliação do conhecimento, né? Isso é uma das características muito fortes desse tipo de pessoa. E por que ela quer que o mundo se comporte da forma que ela quer? Porque é assim que a dinâmica psicológica do bebê funciona. Porque enquanto a criança pequena, ela realmente tem o direito de ser atendida assim que ela chora, né? Se você tem um bebê e ele chora, é seu dever como adulto ir lá, entender o que está acontecendo e alimentar ou limpar ele. A criança pequena, ela já começa a ter que mudar a relação dela com a realidade e entender que para ela conseguir alguma coisa, ela também vai ter que cumprir certos deveres, ela tem certos comportamentos que são esperados dela, e ela precisa fazer essa transição para essa outra forma de vida, mas a Puella não faz, ela costuma ser mimada e querer que as coisas aconteçam do jeito dela. Aí tem dois perfis que normalmente são associados com a Puella, com a mulher infantil, que costuma ser ou a excessivamente retraída, que não suporta sofrimento, mas também não se expressa, é extremamente calada e retraída e introspectiva, e tem a menina que é mimada, que quer ativamente que as coisas
aconteçam da forma que ela quer, e quando não acontece ela faz escândalo, ela é explosiva emocionalmente, etc. A Alice parece se enquadrar mais nessa característica da menina mimada do que da menina tímida, medrosa, introspectiva, né? Então ela exige que a realidade se comporte da forma que ela quer. E aí, conforme ela tá divagando ali, cantando com o gato dela sobre isso, passa um coelho, né? O coelho branco, o vestido como um lord vitoriano, muito atrasado para alguma coisa, e aquilo chama a atenção dela, ela começa a seguir esse coelho. Então, o animal mágico, ele tem um papel muito importante nesse tipo de história, né? Ele funciona como o que Jung chamou de psicopompo, que é o guia da alma, né? Ele vai mostrar o caminho pro herói perdido na floresta, é ele que vai ter algum poder mágico que vai trazer aquilo que o herói precisa para vencer um obstáculo. Então o coelho, ele representa esse animal que vai funcionar como uma espécie de guia para Alice, que vai mostrar o caminho para onde ela tem que ir, e ela começa a perseguir esse coelho. Então a gente consegue ver características do coelho que realmente expressam aquilo que falta na Alice. A primeira coisa é que o coelho está atrasado. Ele representa essa força instintiva do interior da Alice que está mostrando para ela que ela está atrasada, que ela precisa se desenvolver, que o desenvolvimento dela está atrasado, né? Que ela está muito presa ainda no mundo infantil, que ela precisa avançar. E essas características dele estar vestido como um lord, dele estar olhando para o relógio, quer dizer que ele realmente é preocupado com os protocolos sociais, com as regras sociais que a Alice despreza. Então ele tem aquilo que falta nela e está chamando a atenção dela para isso, né? E a gente vê que ela realmente é uma pessoa infantil porque ela reclama, por exemplo, que os livros de história não têm figuras como os livros de criança, ou seja, ela quer que as coisas funcionem como funcionavam na infância dela. Então ela vai seguir esse coelho para dentro de um buraco, né, que é a toca do coelho, que virou uma metáfora famosa para falar desse tipo de coisa, é usado em outros filmes, como em Matrix, por exemplo, e ela vai descer nessa toca do coelho para segui-lo e adentrar esse outro mundo fantástico, mitológico. Então ela está passando pelo que o Jung chama aqui dessa descida no inconsciente, né, que é visto como mundo subterrâneo, é aquela jornada do herói no submundo, que a gente chama de catábases, onde ele desce no submundo, no mundo dos mortos, no mundo espiritual, para colher alguma informação ou recuperar algum tesouro que vai ser importante e voltar renascido, transformado. É esse tipo de viagem que a Alice vai começar, e que a toca do coelho é muito usado frequentemente como um símbolo disso, assim como a caverna ou como o fundo do mar, ou a floresta obscura, são símbolos desse mesmo tipo de descida no mundo dos mortos. O coelho é um símbolo frequente usado para isso, justamente por ele ser um animal que entra no subterrâneo e volta. E isso, por exemplo, era usado pelos egípcios. Tem o deus Osíris, que é um deus que morre e renasce, e uma das representações dele é o coelho, né, na forma de um Nefer, que é essa lebre que entra no submundo e volta. Se você pegar mesmo o coelho da Páscoa, tem um sentido parecido, porque tinha uma lenda medieval de que o coelho ficou no sepulcro ali com Cristo e acompanhou a descida dele no submundo e retornou, ou seja, ele está associado com essa morte e ressurreição, e por isso ele ficou associado com a Páscoa, né? E aqui é a mesma coisa o coelho na Alice, ele que vai guiar ela nessa descida no submundo e nesse renascimento posterior. Então, inicialmente o mundo da fantasia é muito agradável para ela. Ela cai ali, não tem gravidade, as coisas parecem que não seguem lei nenhuma, tá tudo ao bel prazer dela. Só que rapidamente ela começa a perceber que ela precisa entender como interagir, que aquele mundo não obedece 100% às intenções dela, né? Então ela chega numa porta pequena e ela tem que conseguir entrar nessa porta, ela precisa do tamanho certo, então ela come algumas coisas, ela cresce demais, ela come outras, ela diminui demais, ela precisa de uma chave, só que a chave está muito alta, então ela começa a ver que as coisas não acontecem da forma que ela quer. Isso aqui é um ponto importante, porque muitas pessoas acham que se elas se refugiarem no mundo da fantasia, elas vão entrar no mundo onde tudo acontece do jeito que ela quer. Mas rapidamente, quando você se confronta com o seu mundo interior, você descobre que ele tem regras próprias e que as suas fantasias podem sair do seu controle e te dominar. E aí essas pessoas começam a desenvolver um medo de enlouquecer, de surtar, de estar enxergando coisas onde não existem, e elas percebem que se elas não compreenderem aquelas fantasias, não encontrarem uma forma de lidar com elas, elas podem ser engolidas, né? Então, o mundo interior, ele tem suas próprias leis e a gente precisa se adaptar, entender como ele funciona, da mesma forma que a gente precisa entender a realidade exterior. Então, quando ela começa a penetrar nesse mundo de fantasia,
ela começa a ficar perdida ali dentro e começa a tentar entender o que está acontecendo, né? E a primeira figura que ela encontra é um Dodô, que vai falar que ela precisa andar em círculos para a terra secar, né? Porque ela entra ali dentro de uma inundação que vai arrastando ela. Então, o que isso significa? O ciclo, né, ele representa a forma como o inconsciente funciona. Quando a gente produz sonhos, normalmente eles vão repetindo os mesmos temas com diferentes imagens de uma forma circular, que é o que Jung chama de círculo ambulátil, e eles vão repetindo os mesmos temas de novo, de novo, de novo, e lentamente vem emergindo uma compreensão de algo que gera um insight, uma transformação da personalidade. Mas tudo tem que acontecer dessa forma rítmica, circular e repetitiva, né? Então a gente vai ver que os temas que vão aparecendo ao longo da floresta e da viagem da Alice por esse país das maravilhas, eles vão ter situações recorrentes, eles vão estar ao redor de um núcleo central, que é essa infantilidade dela, né? Então, o primeiro encontro dela nesse lugar é com os gêmeos ali, que vão contar a história para ela de algumas ostras, que eles vão falar que é uma história parecida com a história dela. Então essas ostras, ouvindo ali uma morsa que atiçou a curiosidade delas, falando de reinos e de várias coisas extraordinárias, elas vão seguir essa morsa, apesar da mãe dizer para não fazer aquilo, e elas acabam sendo devoradas por essa morsa. Então a primeira coisa que o Puer tem que ter cuidado, no caso a Puella, é com a curiosidade, né? Porque ela quer tudo muito diferente, muito excêntrico, como um símbolo dessa independência ou dessa individualidade. Ou seja, de que eu não me adapto às regras, eu sou diferente, eu não sou como vocês, eu sou especial. Então ela se torna vulnerável a pessoas que vão inflar esse sentimento dela de não, realmente você é uma pessoa muito especial e fazer promessas grandiosas para ela, e acaba caindo no golpe ou na mão de um abusador ou qualquer coisa assim, né? Seja aquele cara que chega fazendo promessas de que, por exemplo, ela vai entrar numa agência de modelo e que ela não vai precisar passar por esse sofrimento que todo mundo que estuda passa, porque ela é linda, maravilhosa, especial, e ela acaba caindo na mão de alguém realmente perigoso que pode devorá-la, né? Então essa obsessão pelo excêntrico, pelo diferente, é algo muito perigoso para Puella, e principalmente quando ela busca relacionamentos, porque homens de moral duvidosa que não seguem as regras podem acabar tornando elas vítimas. Então ela precisa entender que o regular, o cotidiano, o normal, também é sinal de estabilidade e de estrutura, e que é necessário para a construção de uma vida, para você não cair no caos ou não ser vítima de exploradores que percebam essa vulnerabilidade. A segunda coisa que ela encontra ali é as flores, que vão falar dos ritmos da natureza, que vão falar, cantar sobre a primavera, sobre o papel de cada flor ali na estação. Ou seja, elas vão falar dos ritmos naturais da vida. E, ao mesmo tempo, elas vão perceber que ela não se encaixa naqueles ritmos, então ela deve ser uma erva daninha, e começam a atacar a Alice. Então isso aqui é outro ponto muito importante, porque a Puella, ela tende a não gostar de rotina, não gostar de estrutura, não gostar de repetições, porque ela enxerga tudo aquilo como uma limitação da liberdade dela. Então ela se torna contrária à própria natureza e aos ritmos naturais da vida humana. Uma das primeiras coisas que você precisa organizar para você organizar a sua vida mental é ajustar os ritmos da sua vida e agir como a sua espécie sempre agiu. Então você tem um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para comer, o horário de trabalho, o horário de descanso, para você agir em conformidade com a sua natureza. Você vai conseguir criar o ritmo necessário para ter estrutura e para você continuar seu desenvolvimento. Se você se recusar a se adaptar a tudo isso para manter uma falsa sensação de liberdade, a única coisa que você vai conseguir é cair no caos completo, ficar perdida, não saber a direção que você tem que seguir e acabar criando base para vários tipos de problemas mentais, né? Então é extremamente importante ela aprender a necessidade de rotina, de organização e de se submeter àquilo que todo mundo faz também, né? E isso é importante para combinar com as suas características individuais. Jung sempre apontou isso aqui muito no trabalho dele, que é muito comum as pessoas confundirem a individuação, que é esse desenvolvimento psicológico que envolve
a combinação de elementos coletivos e individuais com o individualismo, que é essa tentativa da Alice de fazer só o que ela quer o tempo todo e que, na verdade, só se torna uma fonte de isolamento e desorganização, porque se você não conversa com o coletivo, se você não conversa com as situações universais da vida humana, com os arquétipos, você se torna um indivíduo isolado, idiosincrático, ninguém te entende, nem você mesmo se entende, e aí você acaba só perdido e sozinho. Então, a individuação, por outro lado, ela combina suas características individuais com aquilo que todo mundo faz, né? Com as coisas que são parte normais da vida humana de todo mundo, de ter uma família, de ter um trabalho, de ter uma estrutura no seu dia, e os elementos universais, os arquétipos, né? Que representam a vida espiritual do ser humano, a vida interior, tudo aquilo que envolve esses elementos, como as tradições, combinados com a sua vida particular. Então a gente entende a individuação como essa combinação do universal e do particular, e o individualismo como essa tentativa de só fazer aquilo que você quer o tempo todo, que é uma individuação pervertida. Então ela é expulsa ali pelas flores, continua andando pela floresta, e ela acaba também, um encontro muito significativo, com o chapeleiro maluco e com o coelho maluco, né, a lebre maluca. Então ela chega ali e também, ouvindo a comemoração deles, vai tentar pegar alguma informação sobre o coelho branco que ela ainda está procurando, e eles não conseguem conversar com ela porque eles estão o tempo inteiro comemorando o desaniversário deles. Então o que isso significa no filme? Tem o dia do aniversário, que é o dia que você nasceu, e os outros 364 dias do ano são o seu desaniversário, ou seja, você comemora todos os dias. Não tem uma pausa na festa, você está fazendo o que você quer o tempo todo. Essa é outra característica importante da Puella. Ela acha que todo dia tem que ser uma comemoração, tem que ter prazer, tem que ser você aproveitar a vida o tempo todo. Então o sonho dela é passar o dia inteiro viajando e não fazendo nada, e como se todos os dias fosse um quarto de hotel onde você tem café da manhã na cama e você está constantemente sendo alimentado com prazeres, né? Ela idealiza esse tipo de vida. Só que o que acontece é que quando a comemoração é todos os dias, ela perde o sentido. Ela se torna a base da loucura, porque o carnaval, por exemplo, ele só tem sentido se existe uma quarta-feira de cinzas, se existe uma quaresma, se existe um período de esforço, da mesma maneira que só existe um sentido na comemoração se você teve que fazer algo para ser comemorado. Só existe um sentido nas férias se você trabalhou. Agora, se a vida inteira vira o descanso, vira o prazer, vira a festa o tempo inteiro, até o período de descanso perde o sentido e, na verdade, vira uma base para você desenvolver vícios e desorganização mental, né? E aí você mesmo vai se sentir vazio, porque aqueles prazeres vão perder o sentido e você vai começar a ansiar por algo mais, né? Mas não vai ter estrutura para buscar esse significado. Então, esse desejo de viver num constante carnaval, numa constante festa, acaba gerando vazio no final. E ela percebe isso, então ela cai em si, nesse momento, ali vagando pela floresta, e começa a perceber que ela devia ter tido mais paciência, que ela devia ter escutado mais os outros, que ela é muito boa de dar conselhos, mas não é boa de segui-los, e que se ela tivesse sido mais paciente, feito as coisas como deveriam ser feitas, seguido mais as orientações gerais, ela não estaria naquela situação totalmente perdida da qual ela não sabe mais como sair. E é nesse momento que aparece o gato, né, pela segunda ou terceira vez no filme, e mostra o caminho para ela, para a Rainha de Copas, ou seja, ela entrou no movimento de autorreflexão, e aí se abriu um caminho para ela. Então, o que a Rainha de Copas representa? A Rainha de Copas no filme é uma mulher grande, que está dando ordem para todo mundo, e quando as coisas não acontecem da forma que ela quer, ela manda cortar a cabeça das pessoas, né? Então ela é uma sombra do que a própria Alice representa, que a Alice funciona dessa forma, ela quer que o mundo se comporte dessa maneira, e se você não faz o que ela quer, ela simplesmente te ignora e você não existe para ela te corta da vida dela, né? E ao lado dessa rainha, né, que é esse arquétipo materno, grande, esse mundo materno dos prazeres, da satisfação, de ter os desejos atendidos, existe um arquétipo paterno pequenininho, que é o rei ali, que é totalmente ignorado, que seria esse elemento da lei, da ordem, das tradições, que colocaria disciplina e estrutura para ela e possibilitaria ela confrontar esse elemento materno, mas ele é pequeno demais para fazer isso, né? Então a rainha mostra que ela tem de excesso, ela está muito presa nesse mundo materno e infantil, e que tem de falta para ela, que é o mundo masculino, que é
fraco, né? Então muitas vezes a Puella tem uma ligação com um pai que mima ela, ou seja, ele não faz esse papel de tirar ela desse mundo infantil materno, dos prazeres, do cuidado, do conforto, e por isso ele acaba deixando ela presa nesse estado infantil, preso na dinâmica do arquétipo materno exagerado, né? Desequilibrado. Mas mesmo assim é esse arquétipo paterno pequenininho ali no filme, o rei, que faz algumas intervenções em momentos chaves que vão salvando a Alice de perder a cabeça. Na hora que a rainha manda cortar a cabeça dela, ele fala, não, mas tem que ter um julgamento rapidinho só pra gente fazer, né, não vamos deixar dessa forma. Ela, tá bom, vamos fazer um julgamento rápido. Aí faz o julgamento, ela já quer cortar a cabeça, ele, não, mas tem que ouvir uma testemunha, pelo menos uma ou duas, só pra gente conseguir o protocolo. Então esses protocolos, essas regras que vão salvando ela, né. E aí ela consegue, depois de uma confusão ali na corte, escapar, tentar voltar para o mundo real. Ela chega na portinha na qual ela entrou e quer passar para o outro lado, e a porta diz para ela, não, você já está do outro lado. E quando ela olha no buraco da fechadura, ela se vê dormindo. E esse aqui é um ponto super importante do filme, porque é onde ela passa a enxergar a si mesma. E essa é uma habilidade que o adulto tem que desenvolver, porque é só quando você consegue se enxergar como um terceiro, na terceira pessoa, que você consegue observar seus próprios comportamentos e pensar sobre o que você está fazendo e como corrigi-los, como melhorar. Então essa habilidade que ela desenvolve, ela percebe, ela se vê como uma pessoa dormindo, e ela então começa a falar para ela mesma acordar, ou seja, ela percebe que ela tem que sair desse mundo de fantasia, né? E quando ela acorda, ela segue a tutora dela para participar da hora do chá, que é uma tradição super importante na Inglaterra. Então tem um símbolo ali dela entendendo a importância das tradições, dos horários, que é aquilo que era tão importante para o coelho, né, que ele ficava obcecado com o relógio dele, com o horário, com o atraso, que era aquilo que a Alice desprezava, né. Então é claro que a gente está falando aqui então de uma pessoa, da Puella, né, da menina infantilizada, que precisa abrir mão desse desejo de fantasia constante, de estímulo, de coisas grandiosas e de prazer o tempo todo, para se submeter à vida normal, às tradições, às regras, aos protocolos sociais e tudo isso que faz parte do nosso desenvolvimento. Mas óbvio que poderia ser um caso contrário, poderia ser uma pessoa muito apegada nessas coisas, que precisaria flexibilizar um pouco desse comportamento. Então seria o contrário, um rei gigante, uma rainha pequenininha nesse caso. Mas no caso dela, ela está muito presa nesse arquétipo materno e precisava se libertar dele de alguma maneira, né? Mas o ideal, como a gente falou, é você aprender a combinar os elementos individuais com os elementos coletivos, das tradições, dos elementos arquetípicos, tudo isso, fazer uma combinação dos elementos individuais e coletivos. Isso é o processo de individuação saudável, né? E qualquer um dos extremos acaba gerando problema. Então é basicamente isso que eu queria falar aqui sobre a história da Alice hoje. Então se você gostou desse vídeo, já curte, comenta, compartilha e se inscreve para ajudar o canal, que em breve eu posto mais material aqui, interpreto outras histórias para vocês. Um abraço!